Estamos no último dia das Festas da Praia 2022. Ainda há pouco falávamos com o João Costa, que comemora 50 anos de carreira como fotógrafo, e em que referíamos que nos casamentos que ele tanta vez já fotografou, boda molhada é boda abençoada, mas festa molhada não é de facto festa abençoada, e foi isso que nós temos tido nos últimos dias. Felizmente o espírito não se perde. Esquecemos, pronto, o João só já fotografou alguma vez provas de corrida, atletismo, o João já fotografou ou outra modalidade. O João já fotografou tudo, acredito. Eu acredito que sim. Porque o moto agora vai ser corrida, mas não é corrida assim aqui à beira-mar, e nem nenhum calçadão nivelado. Vamos falar da edição número 3 do Açores Bravos Trail. Os nossos convidados agora são o Bruno Matos e o Ricardo Matias. Eles fazem parte da organização da prova que se vai realizar no próximo dia 8 de outubro, e que chegamos agora à conclusão que tem 4 distâncias, 3 delas com partida no Concelho da Praia, sendo que a distância maior, e já vamos levantar o véu para quem não está a acompanhar o que vai sendo divulgado essencialmente nas redes sociais sobre esta prova, a partida da grande novidade deste ano, que é uma corrida com 95 km, começa precisamente aqui no areal da Praia da Vitória. Olá Bruno, olá Ricardo. Agora também vou passar um bocadinho aqui o testemunho ao Miguel Betancourt, que já andou várias vezes aí a encher-se de lama e a arranhar as pernas nas silvas no interior, porque o trail running é uma coisa que está muito na moda, está em crescimento, e aqui na terceira não se poderia também deixar que isso não acontecesse, e vai haver uma prova diferente no próximo dia 8 de outubro. A palavra também é vossa, agradecendo a vossa presença. É verdade, quer dizer, é a terceira edição, como o Miguel disse. Boa tarde Bruno, boa tarde Ricardo, bem-vindos à antena do Rádio Clube de Angra. Olá Miguel. É verdade, Miguel. Quem é que nos chamava Miguel aqui? Era o professor Domingos. Olá Miguel. Portanto, é a terceira edição. Depois de vários anos já vai ocorrerem provas de trail running em outras ilhas dos Açores, finalmente chegou à terceira, na primeira edição. Como é que começou esta aventura do trail running na Ilha dos Bravos? Foi pelo menos no olho de furacão, que foi no meio da pandemia. Exatamente. E comecemos por aí, pelo início, pela primeira edição da prova. Quais foram os fatores, os astros que se alinharam para esta organização? Fala. Muito boa tarde a todos. Sim, como tiveste a oportunidade de dizer, as ilhas quase todas já tinham um trail, se não todas as ilhas tinham uma prova de trail, excepto a Ilha Terceira. Foi um projeto que foi difícil sair da gaveta, houve várias tentativas, ainda 2 anos antes da pandemia tentou-se que o evento saísse, tal não foi possível. Entretanto, saiu há quase 3 anos, em 2020, edição de 2020, que esteve inicialmente prevista para o mês de março, período em que surge a pandemia, e acabou por ser empurrado para o mês de outubro, que numa organização da Associação de Atletismo da Ilha Terceira, em parceria com os 2 municípios da Ilha Terceira. Passou a ser uma prova da ilha, não de Angra, não da praia. O que foi muito positivo para o sucesso alcançado nas 2 edições. Tivemos 2 edições altamente condicionadas pela pandemia, mas que veio-se a refletir num projeto não avaliado por nós, mas sim por quem participou, por quem acompanhou, de elevada qualidade e com aqui à altura do desafio, não é? À altura do desafio, mas com uma margem de progressão muito significativa. Claro, até porque o feedback de quem vem de fora, de outras ilhas, de Portugal continental, o feedback é muito importante, não é? Sim, e tem sido o critério que mais utilizamos para avaliar a prova. Este ano será a primeira edição pós-pandemia, primeira edição sem restrições, tanto que avançamos para um projeto mais ambicioso. Temos uma equipa vasta, considerando que as primeiras edições tínhamos uma equipa muito reduzida, porque face às incertezas houve muita atividade que teve que ser desencadeada e tomada a decisão muito rapidamente, não tendo tempo de formar-se uma equipa para avançar.
porque nós na primeira edição, um mês antes do evento é que tivemos o ok para avançarmos com a organização. Trabalharam sob pressão. Sob pressão. Foram 2 anos completamente sob pressão. E agora este ano... pressão, mas, enfim, diferente, mais aliviada, diferente. Mas o facto de nós termos constituído uma equipa, a equipa essa que está a trabalhar afincadamente nesta edição, a equipa que irá ganhar muita mais experiência e que terá um resultado muito positivo em edições futuras. A edição deste ano tem novidades, uma delas, a principal, já que o Miguel referiu, vamos ter 3 partidas na Praia da Vitória, uma delas na distância maior, aqui muito próximo do local onde estamos a ter esta nossa conversa, no Areal. No Areal e de madrugada. De madrugada, mas aqui dos percursos, ninguém melhor do que o Bruno para falar, que o Bruno, além de ser o vice-presidente da associação com a responsabilidade do trail, é o que lidera a equipa que anda no terreno. Então é para o Bruno que vamos, porque tu se calhar estás mais na parte organizativa, em termos gerais, da prova, mas antes de passarmos também à vertente organizativa técnica, Bruno, o trail running é uma vertente... O Miguel que é mesmo é lama e pedras e... Exato. O trail running é uma vertente da corrida que... enfim, tem sido cada vez mais divulgada nos últimos anos, mas para quem está a ouvir e ainda não sabe o que é o trail running, dá-te só um pequeno toque, uma introdução resumida no que é que consiste este tipo de corrida. Sim, este nome técnico de trail running vem um bocado da parte do inglês, da corrida em trilho, mas eu gosto também de... Em trilho ou na falta dele? Em trilho ou na falta dele, exatamente, às vezes também é um bocado inventado, não, mas eu gosto de dizer que esta corrida é mais corrida em natureza ou em corrida em montanha. Como aqui não temos grandes montanhas, pelo menos natureza não nos falta e beleza também. Eu conheço muito da Ilha Terceira, também muito por causa do trail running. Exato. Acredito que muitos não conheçam estas belezas que nós temos aqui na ilha, porque ocorrem mais em estrada ou então caminham mais em estrada. Exato. Mas os acessos nem sempre são fáceis. Exatamente, e então esta corrida é sempre feita fora, tentamos que a estrada não esteja dentro deste tipo de corrida. Claro que por vezes temos que fazer alguns pedaços de alcatrão ou de empedrado para ligar percursos, mas por norma o trail running é corrida fora de estrada, corrida aí pelos nossos campos e montes que temos aqui na ilha. Exato. E também fora. E é uma corrida mais exigente do que a prova de estrada, quer dizer, tem particularidades como a altimetria, por aí fora, isto é, altitude, descidas, subidas mais exigentes. Claro que o meu tipo de treino, e como atleta e tu também, Miguel, o nosso tipo de treino é sempre um bocado em estrada, não é? Mas depois tentamos pôr de alguma forma a parte de musculação ou então ao final do fim de semana fazer uns longos. Exato. Assim mais com altimetria, mas sobretudo sim, tentarmos de alguma forma fazer corrida / caminhada, porque o trail running não se corre sempre, também se caminha um bocado mais rápido. Até porque há sítios em que não se consegue literalmente correr. Não se consegue, exatamente. A própria gestão de esforço. Gestão de esforço, exatamente. Portanto, neste tipo de corrida, toda a parte de altimetria é sempre um esforço mais forte para o atleta. Muito bem. Da parte no que diz respeito à organização, do ponto de vista mais técnico, dos percursos, a demarcação de percursos, como é que está a correr agora com este desafio de ter aumentado com mais provas e uma prova longa de 95 km? Que desafios é que tem, que se impõem face àquilo que aconteceu nas 2 primeiras edições? Pronto, nós fomos já agora, Bruno, abrindo o leque do que é que são os quatro percursos. Sim, nós tentámos agora com esta alteração toda, como o Ricardo já definiu, temos logo um objetivo, que era ligar as 2 cidades, neste caso a praia, saindo a prova, uma das provas principal, que eu considero a principal, dos 95 km, ligando então a Praia da Vitória a Angra do Heroísmo. A Angra também. Isto agora quem ligou o rádio de repente vai no seu carro 95 km vão correr isso. Correr e andar. Como é que isso começa? É muita distância para conduzir. É muita distância. Sim, mas basicamente nós vamos sair então aqui, como disse o Ricardo, vamos sair, a prova sairá de madrugada daqui do dia 8 de outubro
aqui da Marina, e depois percorrerá toda esta marginal e depois começará então, fugindo já da parte toda de estrada, aí por canadas que já andámos aí a ver, fazer o levantamento. No princípio virá assim aqui para a Serra do Cumbo. E depois vai para a Serra do Cumbo, exatamente. Depois por aí vamos andar ali em alguns trilhos, alguns aproveitando também a parte dos trilhos oficiais já existentes na Ilha Terceira. Que é uma coisa que tem tido uma profusão grande nos últimos anos e que vai permitindo que as pessoas realmente conheçam sítios diferentes, e depois ainda há os do trail que isto ainda é pouco para a gente. Queremos mais difícil. E depois então vamos começar a entrar ali também num outro tipo de terrenos que já de propriedade privada, também onde tem outra beleza também fenomenal, e depois vamos ligar então à prova dos 60 km que irá sair do Clube de Golfe, também pertencente aqui ao Concelho da Praia, de freguesia de Agual. Depois então entramos ali na Terra Brava, e estas duas provas têm para mim um ex-libris muito grande, que é possibilidade de descer de entrar no Algado do Carvão, ir até lá ao fundo à lagoa e depois tornar outra vez a subir, ou seja, um dos ex-libris da Ilha Terceira. Portanto, nós estas duas provas quisemos que fizessem. Portanto, temos duas provas maiores, uma de 95 e uma de 60, mas há mais duas. Exatamente. Depois da saída da Algado do Carvão, vamos começar então outra vez entrando nos Mistérios Negros, e vamos então descer até aos Biscoitos, onde passando ali toda a componente toda de vinhas, e vamos então ligar à outra prova de 30 km, que irá fazer então toda a parte norte, fazendo a ligação norte-sul, depois terminando também em Angra do Heroísmo, no Relvão. Contudo, também vamos passar ainda na Rocha do Chambre, e fazendo depois também uma subida final também ali até à Serra do Morião, para depois esperemos nós que o tempo, que o verão chegue só nessa altura, porque até agora o verão não nos tem acompanhado, para depois terem ali aquela vista fantástica sobre Angra, para depois então descer ali para o Relvão, passando ali também por Angra do Heroísmo. Temos ainda uma prova mais pequena, poderá ser feita também em modo caminhada, em que sairá do Posto Santo, da freguesia do Posto Santo, sobe então até à Serra do Morião, onde vai ligar depois também às outras três provas. Tem 15 km. E essa tem 15 km. Portanto, o objetivo também foi confluir todas essas provas no tal postal de Angra do Heroísmo. Exatamente. E da descida da Serra do Morião. As duas primeiras edições, as provas que terminavam na Serreta. Na Serreta, sim. Portanto, também é importante trazer para a cidade de Angra. Foi um bocado isso, também por causa com o nosso objetivo de aumentar cada vez mais o número de participantes, entrar na Serra de Santa Bárbara poderia de alguma forma também danificar algum tipo de vegetação, e então nós decidimos fazer a prova de uma outra forma e fugimos um bocado ali àquela zona oeste. Infelizmente não podemos andar aqui em todo o lado, por causa da parte logística, mas neste momento quem fizemos sabe fica o mote para nas próximas edições, uma prova ainda maior, os 130 ou 140. Porque não? Para já, a afluência de inscrições que começaram, salvo erro, no mês de março, talvez? Foi por aí? Começaram no mês de março, estão correndo bem, estamos perto de alcançar os 300 inscrições, em que mais de 75% são de praticantes externos à Ilha Terceira. Fora da Terceira. Várias O nacionalidades. que vem demonstrar a importância desse tipo de evento, principalmente também na época baixa, o mês de outubro. Também como cartaz da própria ilha. Sim. Como cartaz da própria ilha, porque o perfil do praticante de trail e da forma como estamos a organizar o evento, quem vem com a sua viagem paga o seu alojamento, paga a sua alimentação, acabam sempre por alugar alguma viatura, e muitos trazem a família ou colegas atrás, o que é muito bom, e aí estamos a tentar, junto das entidades responsáveis, conseguir melhores condições, mas principalmente aqui
há uma grande necessidade de termos mais e melhor transporte para a ilha. Neste momento paramos com a dificuldade logística de trazer as pessoas para cá. As pessoas querem vir, mas estão com dificuldades em arranjar os voos ou mesmo o alojamento. E estamos a falar de alguns praticantes que vêm a semana toda. Não vêm apenas para o dia do evento, mas vêm alguns dias antes e ficam para lá do evento. Depois do evento. E temos a experiência do ano passado, que tivemos participantes que, passado uma semana da data da organização do evento, estavam-nos a bater à porta da Associação de Atletismo para comprar merchandising do Açores Bravo Estrela. Boa. Portanto, isto não é só uma prova de desporto, sim. Também poderemos vocacionar um bocadinho a parte do trail running para a parte também da turística que tem acontecido no mundo todo. Exatamente, promoção do interior da ilha, neste caso, não é? E é o que vamos tentar fazer com esta prova, com estas 4 provas. E para o ano logo vemos o que é que faremos. Até porque é preciso fazer ver às pessoas aqui que a nível global o trail running tem um mercado global hoje em dia. Tu já tiveste experiência de correr no estrangeiro, inclusivamente, e é uma coisa que não para, não é uma organização esporádica. São empresas que se criaram e autênticos impérios à volta desta atividade. Completamente. Existem empresas desportivas, quer no ramo turístico, quer na parte de equipamentos e não onde só. Onde também vai haver uma evolução sempre, continua. Tem que ser sempre. E este tipo de desporto para mim é uma grande paixão, e uma das pessoas que está aqui, o Miguel, foi um dos impulsionadores da minha grande paixão pelo trail running. Mas foi. Este desporto para mim tem tudo para crescer na Ilha Terceira. E eu, mais uma vez, faço o convite para todas as pessoas praticarem um bocadinho, pelo menos nem que seja nesta nossa prova dos 15 km, conhecerem locais que possivelmente nunca foram da sua ilha. Há muitos trail runners que começaram precisamente pelas provas mais pequenas, experimentar, deixa cá ver se eu gosto disto, não é? E hoje em dia... Eu fui um bocadinho assim. Eu fui um pouco assim, meti-me um pouco sempre à loucura e fui aumentando sempre as distâncias. E agora estou a voltar outra vez atrás, estou a fazer distâncias, vou começar a fazer distâncias outra vez mais pequenas. Para depois começar outra vez a fazer manhãs. Possivelmente. Mas, para ir gerindo também. Sim, para ir gerindo, mas eu acho que é o que dizes, Miguel, as pessoas acho que poderiam aproveitar. Também não é preciso muito, mas sapatilhas não é nada do outro mundo. E até porque uma coisa é conhecer o interior da ilha com um passeio com amigos, outra coisa é estar integrado num evento que tem o colorido e há ali uma emoção associada, porque de facto é um evento diferente, é uma coisa diferente em que o imprevisto está ao virar de cada... E foi que me apaixonou um bocado pelo trail running, foi isso, que foi porque nas provas de corrida que eu vejo de estrada existe um bocado de competitividade, não quer dizer que não exista no trail running, existe, mas existe sempre também uma outra forma de ver o desporto, que é de ajuda. Exato, solidariedade. Faz parte. E mesmo, por exemplo, se existe uma conduta que eu agora ultimamente até vejo um bocadinho menos, mas existe aquela, se eu passar por um atleta que esteja em dificuldades, eu fico lá até o outro chegar e eu então avanço para avisar a organização que há alguém que está aflito. E eu não vejo isso noutro tipo de desporto e foi uma das paixões que me fez também chegar. Ricardo, para quem organiza um evento destes, como é o caso da Associação de Atletismo da Ilha Terceira, é importante ter na organização pessoal que sabe o que se passa no terreno através das suas experiências de participação de provas, certo? Certo. Além de todas as outras facilidades. Certo. É muito importante ter gente experiente, e este ano na organização denota-se isso com a presença do Bruno, a presença do João Monteiro, com a presença do Samuel, porque já foram praticantes da modalidade, têm outra sensibilidade para algumas situações, e sem dúvida que em termos de percursos este ano estaremos muito melhores. Como referi no início, o facto de termos uma equipa completa, com responsabilidade nas várias áreas e mantendo-se essa equipa para a próxima edição, com certeza que no próprio dia do evento já estaremos
a pensar e a trabalhar na edição 2023. Exatamente. O facto de mantermos aqui um núcleo duro organizativo, as próprias pessoas vão aprendendo e vão querendo sempre melhorar e corrigir o que foi menos bom da edição Transata. Quais são as principais na organização de uma prova de trail running ou qualquer outro evento, mas neste caso particular do trail running? Há situações que são fáceis de gerir, outras são mais complicadas de gerir. O que é mais complicado aqui? Por exemplo, a nível de abastecimentos, como é que fazem o cálculo? É pelo número de inscrições dos abastecimentos? E os abastecimentos também poderás, Bruno, falar-nos um pouco sobre isso. Os abastecimentos são compostos por vários elementos. Como é que é feito o cálculo, a logística de toda essa vertente da prova? Quando entrei no mundo do trail running, uma das situações que mais me surpreendeu foi mesmo a composição dos abastecimentos. Eu que vinha do atletismo formal, como se estava aqui a falar, da estrada, da pista, chegar ao trail e começar a ver que o abastecimento tinha que ter Coca-Cola, tinha que ter café, tinha que ter sal. É impensável, mas espera, depois começamos a pensar que de facto faz sentido. Parece o desgaste físico é muito grande. O desgaste físico numa prova de trail running não se assemelha em nada ao atletismo, chamado atletismo formal. E aqui, para a composição dos abastecimentos, nas duas primeiras edições contamos 100% com a experiência de quem pratica a modalidade. Este ano ainda mais simplificado, porque esteve neste trabalho prévio a equipa dos percursos, do qual o Bruno integra, previu logo a composição dos abastecimentos. Depois, mediante o traçado, também foi definida a localização dos vários abastecimentos, de modo a garantir o acompanhamento dos atletas face ao possível desgaste que teriam no segmento anterior e a necessidade de recuperação para o segmento seguinte. E aqui acho que o Bruno pode acrescentar um pouquinho mais nesta área. Sim, Miguel, à tua questão, nós aquilo que tentámos foi fazer um pouco isso, portanto ver neste momento o número de inscrições que temos para cada prova, não esquecendo que, por exemplo, numa prova no último ponto de abastecimento irão passar todas as pessoas, né? Portanto, temos que ter sempre o maior número de... A mesa tem que ser maior. A mesa tem que ser maior. A mesa e as pessoas, os voluntários para nos ajudar. Mas depois foi um bocado isso, pegámos um bocado na nossa experiência de trail, fomos também juntamente com outras pessoas que nos vão ajudando e definimos, e depois com esta divisão que fizemos da organização este ano, temos então um diretor de logística em que lhe demos todas essas componentes e pronto, a partir daí o Fernando, que é o diretor de logística, está depois a fazer os seus cálculos para definir o que é que cada ponto de abastecimento irá ter. Basicamente, nós fizemos, quando eu digo nós, a equipa dos percursos, fizemos 10 em 10 km, existe um ponto de abastecimento para depois as pessoas, os atletas, se quiserem ou não, porque há muitos depois também seguem e nem sequer param. Tem abastecimento próprio. Tem, porque depois também levam na sua mochila. Não é? Exatamente, depois às vezes também pagam mais à frente. E na edição deste ano, com as distâncias, principalmente com os 95, houve a necessidade de se prever algo que nós não tivemos em consideração nas edições transatas, que é o conforto e a necessidade de descanso, de próprio descanso dos atletas, em que este ano já se prevê uma zona de descanso, a zona de camas, colchões, para os atletas poderem descansar ali um pouquinho. Sim, este ano também vamos ter aquele tipo de prova noturna, porque das outras duas edições não tivemos prova noturna. Era o início apenas da prova maior. E depois era só um pouco e nada de especial. Este ano vamos ter mais... acho que temos que ter mais atenção também a todo o tipo dos perigos que possam estar sempre associados à prova noturna. O que não invalida o sentido de responsabilidade de cada um dos atletas. sempre, e o trail running
tirando uma exceção ou outra, a sensação com que ficamos é que realmente quem participa nisto tem consciência. Tem uma noção muito concreta do que é que está a fazer. Sim, tem que ter. E tem que ter, porque de um momento para o outro, isto é como eu disse no início, é uma corrida de natureza, uma corrida de montanha, e a montanha rapidamente muda a meteorologia e põe-nos em perigo. Portanto, temos que ter muito respeito. Isso leva-nos já aos equipamentos e obrigatórios, que é necessário levar na mochila numa prova destas. O que é que nos dizem também um pouco, se calhar o Bruno, não é? Sim, no regulamento está definido qual é que é o tipo de material obrigatório que as provas têm que ter. Não vamos pedir o mesmo tipo de material obrigatório para um atleta dos 95 e para os 15. Portanto, não é, é completamente diferente. Mas está lá definido, e aquilo também fomos buscar a nossa experiência e também baseámos muito também numa prova, para mim é a prova rainha em Portugal, o Madeira Island Ultra Trail, e o Mute, e fomos buscar muitas das ideias, porque a roda já está inventada, não temos que inventar muito mais. E fomos adaptando para a nossa realidade. Pegar nos bons exemplos. Entre os materiais obrigatórios, há algum que seja comum às 4 provas? Só mesmo a parte de hidratação. O resto não. Porque depois, entretanto, o pessoal da noite tem o material obrigatório de lanternas, os outros não têm. Há muita, depois alguma diferença. Claro. Só se for para o nevoeiro. Também pode acontecer. pode acontecer. Bruno, da experiência que tu tens, e já fizeste provas em vários sítios, com o ponto alto, que é mesmo alto, muito alto, teres ido ao Mont Blanc, e vais voltar? Possivelmente agora vai demorar um bocadinho. Gostava de voltar, mas ainda vou demorar. Tu referias há pouco que aqui temos uma componente natural que permite realmente fazer uma prova de qualidade, com a vantagem de que a coisa é mais concentrada. Mas mesmo assim temos a dificuldade de estarmos numa ilha que, bem ou mal, ainda tem 400 km quadrados. Portanto, vocês tiveram que palmilhar muito terreno para conseguir definir, mesmo se já havia uma ideia pré-concebida do que é que poderiam ser os percursos, o terreno também se vai alterando. Sim. E o que foi marcado há 6 meses não está igual passado 2 ou 3. Portanto, tive uns dias fora agora, finais de julho até agora, e basicamente há 3-4 semanas é que decidimos que 99% do percurso estaria ia ser mesmo assim. E não digo 100% porque lá está, mantemos sempre a porta aberta para qualquer tipo de alteração que possa acontecer. Este tipo de alteração poderá ser originada por uma questão de terrenos por segurança, porque isso é o fundamental. Nós queremos que todos os atletas e mesmo a parte do staff e calculo que esta unha dos últimos dias tem alterado a morfologia de alguns também poderá acontecer. Nós agora vamos ter que bater outra vez o terreno novamente, portanto nós depois aproveitamos para fazer os nossos treinos mais longos indo nestes terrenos e em princípio acho que não está quase certo que vai ficar. E depois há uma outra componente também muito, muito trabalhosa e rigorosa que tem a ver com a marcação do percurso para o dia da prova. Exatamente. E que muitas vezes também obriga a que essa tal experiência vá funcionando como melhoria constante dessa própria marcação. E nós este ano vamos ter muita atenção. Há quem vá devagarinho, mas há quem vá muito depressa. Exato. E depois e zonas de pouca travagem. Também é verdade. E, por exemplo, o atleta trail running tem sempre a sua visão um bocado mais baixa do que o atleta normal de estrada, e as fitas têm que estar mais em baixo do que a altura do nosso olhar. E depois é isso que diz, já há pessoas que fazem 1 km, por exemplo, a 10 minutos o quilómetro, imaginemos, e há outros que fazem a 2 ou a 3 ou a 4 o quilómetro, e depois aí a rapidez é muito maior. Portanto, temos que ter estou que faço a vida a contar esta história, mas recordo sempre o fim da primeira edição e do vencedor da prova maior, o Arsénio Santos, que o rapaz se lembrou aí de dar a volta aos Açores da corrida. E a velocidade em que ele apareceu na mata da Serreta, quando dei por mim, ele estava quase em cima de mim, que estava na chegada. E ele estava acabado de correr 58 km, salvo erro. Portanto, 58. E o terreno estava bem. E o terreno estava duro. Bem forte. Os carros da frente andam muito depressa. É verdade. Portanto, temos de ter sempre atenção para que depois um atleta que esteja a competir, porque depois lá está, também existe competição, isto é uma prova, não é só tudo lúdico. E para lá do desafio pessoal e da superação pessoal, mas há futebol competitivo, por isso é que eles levam um relógio e o tempo está a contar. E aquilo que nós não queremos é que um atleta se perca
e que se por falta prejudica a sua prova por causa das indicações. das indicações mal dadas. Portanto, nós vamos tentar, por causa de indicações mal dadas. Portanto, nós vamos tentar ao máximo que isso não aconteça. Vamos marcar tudo bem e mesmo de noite com os refletores, porque estas fitas vão ter que ter pelo menos 2 refletores em cada fita para depois com o frontal se poder, os atletas poderem guiar para onde é que entram. Ou seja, segurança acima de tudo. Tudo, sempre. Segurança dos atletas, para isso vocês contam com as forças de segurança habituais, a PSP, Exército, eventualmente GNR, não sei. Existe bombeiros. Existe algum plano de emergência, no sentido de ser necessário evacuar alguém que esteja numa zona inacessível de carro ou de jeep? Como é que procedem nessas situações? Esperemos que não aconteçam, mas se tiverem que se ocorrerem. As próprias autoridades depois fazem a articulação. Nós temos um coordenador de segurança do evento, que é o Miguel Mendonça, que depois faz a ponte entre as diversas entidades, bombeiros, PSP e o Regimento de Guarnição número 1, que são 3 entidades que estão connosco desde a primeira edição. São indispensáveis. São indispensáveis. As zonas mais críticas, mais remotas, temos contado com o dispositivo do Regimento de Guarnição. Os bombeiros têm também montado um dispositivo com os vários meios de socorrismo apropriados ao terreno, desde as motoquads, as viaturas, as ambulâncias, veículos todo ao terreno. E temos tido, ao longo dos últimos anos, tem havido a marcação dos traçados, tem havido o cuidado de colocar lá a placa correspondente ao quilómetro, porque tem sido aquele elemento que dá informação ao dispositivo de segurança. É determinante. Estou no quilómetro tal. O atleta passou no quilómetro tal, ou a partir do quilómetro tal passou-se isso. Exato. E aí reduz a margem de erro de intervenção das forças de segurança e tem permitido uma atuação muito mais célere e eficaz. Mas como o Bruno disse, a segurança é mesmo o ponto número 1 do evento. É aquela que tem que estar garantida. É uma responsabilidade que é partilhada com a organização e com os participantes, portanto cada um com a sua cota-parte de responsabilidade. Posso complementar, por exemplo, e passou-se comigo, portanto, na primeira edição eu ia descer a Santa Bárbara e caí, fiz uma entorse e andei depois mais uns 50, 100 metros até estava uma equipa de militares do RG1, e depois despoltaram logo todo o pedido de resgate e rapidamente apareceu um Moto 4, que agora já não me acho que também era um bombeiro, e a seguir logo uma ambulância e foi rapidíssimo. Eu estive ali no máximo 10, 15 minutos, também não era uma coisa grave, e também não estava à beira de estrada, não é? Estava lá para o meio dos montes. E rapidamente me levaram ao hospital. Portanto, isto acho que correu muito bem e em voz própria aconteceu isso. Pode-se dizer que o Bruno obrigou-nos a fazer o primeiro teste à nossa capacidade de intervenção. Foi a cobaia na primeira edição. Não foi voluntário, não foi voluntário, mas provou-se realmente eficaz e isso é que é importante, porque por muito que o pessoal se divirta a participar e a organizar, voltamos a salientar, é a segurança dos participantes, dos atletas, acima de tudo, porque é uma prova, são provas que podem ser duras, consoante a maior ou menor preparação, consoante a maior ou menor gestão de esforço e da própria nutrição, e estamos certos que vai correr bem. A haver algum incidente, são ossos do ofício, quer dizer... Se quem não quer incidentes desta natureza, corremos na estrada e mesmo assim fica no sofá. Há uma outra vertente que eu acho que é muito importante e que acho que temos também que salientar. Estamos aqui no meio de um arraial de festa e naturalmente que essas provas se querem também como uma festa. Mal era fazermos um evento desses na Ilha Terceira e não haver a componente de festa à volta de tudo isso. É a boa maneira de terceira. Exatamente, até porque é à mesa que se resolvem os problemas. Se for depois de correr 95 km, depois que seja. Mas há também aqui uma preocupação que penso que também vai sendo divulgada do público ir acompanhando de alguma forma nos vários locais de partida, locais de passagem icónicos onde se sabe que os atletas vão estar, e depois nessa tal festa final que também está programada e que sequer tenha
pronto, o Elan, o melhor possível. Eu também gosto, não sei porque é que me lembrei dela agora. Mas... O que é que está preparado, Ricardo Matias? Não posso adiantar muito para menor. Porque andamos aqui a definir os preparativos e a fechar todo o evento nesta componente final. Que posso dizer é que temos tido a preocupação de transmitir o bem receber do terceirense, aquele ambiente de festa, de confraternização. Quem acompanhou o evento nas últimas edições, principalmente a última no ano passado, pôde assistir na Mata da Serreta os atletas a chegarem, nem eles próprios a contarem com aquela recepção, mas termos uma churrascada onde puderam comer, beber, conversar, trocar, descomprimir. Ouvir música? Houve música na edição Transata, onde puderam trocar as suas experiências, as peripécias do evento. E quem lá esteve pode não ter-se apercebido, mas chegou a uma altura que tínhamos os autocarros todos prontos para vir para baixo e era suposto estar a sair um autocarro de hora a hora. Acabamos por ter os autocarros todos concentrados na Serreta e os participantes sair de lá nenhum queria. Nós já pensámos que iam terminar a prova, estavam-se ali um pouquinho, depois queriam ir para o hotel para tomar o seu banho, mas não, foi perfeitamente o oposto. Os autocarros estavam lá vazios e atletas nenhum. Saiu uma carrinha de 9 lugares, mesmo assim não completa, com alguns atletas que tinham, se não estou em erro, tinham que apanhar um voo ainda naquele dia, tinham que se mudar para vir. Dos 260 participantes da edição Transata, foi este o cenário que tivemos no fim. E uma boa recepção. Ainda havia limitações. E havia limitações. E aí confesso que perdemos um pouquinho o controle daquela chegada, porque acabou por haver alguns aglomerados de pessoas que nós não conseguimos controlar. Já os havia na altura noutros contextos. Sim, havia noutros contextos. Por isso, elevou-se a fasquia. E era algo. Foi algo que funcionou, foi algo que foi reforçado por todos os participantes, sem exceção, como algo de muito positivo. Por isso temos que manter o nível. E que será agora transposto para Angra. Por isso não podemos adiantar muito mais, que há aqui uma série de situações a agilizar, porque vamos estar em pleno centro histórico, na cidade, em que o público já vai lá estar, enquanto que na Serreta, para assistir à recepção, as pessoas tinham que ter a vontade. Não, nós vamos para a Serreta para assistir ao evento. Agora não. Ali não, nós estamos a terminar no sítio onde as pessoas por norma já vão no seu dia-a-dia, no seu fim de semana, entrada do Monte Brasil, parque de lazer. Isto num dia bom até pode dar um mergulhinho e tudo. Num dia bom até pode dar um mergulhinho e tudo. Deixa ali ao Clube Náutico e no caso da Figueirinha dá o mergulho. E ao fim de 95 km para pôr as pernas de molho, ainda melhor. Ali no relevante temos todas as condições, temos ali os balneários do campo de ténis, do campo de futebol, temos todas as condições para o atleta chegar, a recuperar e ficar ainda mais um pouco por ali. Como a prova este ano é longa, o último atleta pode demorar 24 horas a concluir a prova. A entrega de prémios está adiada, não é adiada, está marcada para o dia seguinte, às 10 horas, em pleno Parque do Relvão. Este é o cenário que está a ser preparado. Eu queria reforçar aqui algo que ainda não se dizer que é para ninguém ficar de um dia para o outro lá. Poderão ficar. Também há condições. Porque vão estar sempre a chegar atletas. Se quiser acompanhar todas as chegadas, possivelmente ficará lá de um dia para o outro. Aqui algo muito importante que gostaria de destacar e tem a ver com toda a logística, e aqui o Bruno já frisou da necessidade de marcação dos percursos. Estamos a falar de 95 km, mais aquela perninha para o Posto Santo extra, que acabam por ser quase 100 km de percurso para se marcar. Vamos contar aqui com uma equipa de voluntariado. Dentro de dias, nesta semana, irá estar disponível no site e nas redes sociais do Azores Bravos Trail o formulário de inscrição para quem quiser juntar-se a nós na organização do evento, inscrever-se, preencher o formulário lá com os seus dados, de forma que possamos depois atribuir uma função
dentro de toda a máquina da equipa do Azores Bravos Estrela. Aliás, uma coisa... facebook.com/AzoresBravosEstrela, que eu ia referir. O endereço do website. O website azoresbravosestrela.com. É que desde o princípio da conversa já lhe chamamos evento, já lhe chamamos festa, mas só dissemos Azores Bravos Estrela no primeiro minuto. E agora é que repetimos o nome da prova. Portanto, então fica Azores Bravos Estrela, o nome do evento, no dia 8 de outubro. azoresbravosestrela.com, facebook.com/AzoresBravosEstrela. Estejam atentos. Só para realçar também aqui da parte do Ricardo, dos voluntários, como atleta e agora com a parte organizativa, nunca sendo ainda um voluntário numa organização, numa prova. Sim. Como atleta, eu acho que a seguir logo aos atletas, ou então mesmo em execo, os voluntários são as pessoas determinantes para que esta prova, este tipo de prova, sem elas não acontece nada. Senão não acontece nada. Exato, não conseguimos ter com esta extensão. Não, é impossível, é mesmo impossível. Portanto, eu ia pedir mesmo mais uma vez a todos os terceirenses e não só, a todos os amantes também da corrida e não só, que queiram também ajudar-nos e que estejam... Vocês neste contexto, os voluntários estendem convites a grupos de escuteiros, associações juvenis, contatam este pessoal para saber a disponibilidade não digo todos os membros, mas alguns? Temos uma equipa neste momento responsável pelo voluntariado, que é liderada pela Margarida e pelo António, que estão a iniciar estes contatos. Nas edições transatas, como já tive aqui a oportunidade de referir, como foi assim num ambiente altamente condicionado, na última edição tivemos aqui recursos muito importantes, principalmente na marcação do terreno, que foram estudantes das turmas de desporto, neste caso da Escola Secundária Jerónimo Leandro de Andrade. Este ano já formalizamos o desafio às 3 escolas, a Jerónimo, a Tomás Borba e a Vitorino Nemésio, para se juntarem para, mal arranque o ano letivo, conseguirem envolver os estudantes, porque isto não é nada mais, nada menos do que aprendizagem em contexto real de trabalho de campo. Exato. E eu recordo-me sempre, porque eu fui das turmas de desporto no secundário, apanhei uma professora fantástica, a Fernanda Paz, na altura, que levava-nos mesmo para o terreno, para a atividade de exploração de natureza, íamos mesmo experimentar modalidades que não era habitual. E levou-nos essa experiência. E na faculdade seguia o mesmo caminho. E toda a atividade que foi desenvolvida no terreno marcou-nos mais do que aquela atividade que é desenvolvida em contexto de sala, ou em hipotéticos cenários. Claro. E aqui notou-se claramente, pela experiência do ano passado, aqueles miúdos que abraçaram o projeto... Perceberam como é que a coisa é mesmo. Perceberam como é que a coisa funciona e dar-lhes uma bagagem para depois, no futuro, em qualquer situação, na sua vida pessoal, profissional, dar-lhes ali uma bagagem muito boa. Até e fizeram isso onde? No Azores Bravos Estrela. No Azores Bravos Estrela. E até porque não raras vezes há casos, não sei se muitos, poucos, ou mais ou menos, em que o voluntário deixa esse estatuto e passa... Exatamente. E depois é preciso ir buscar mais voluntários. É bom sinal. De referir que isto não é só a parte de marcação, porque o trail running também tem uma componente enormíssima de respeito pela natureza. Exato. E depois, rapidamente, o que queremos fazer é retirar os 100 km de marcações que vamos ter aí pela Ilha Terceira. Portanto, esperemos que, se não for no dia a seguir, porque ainda vamos estar completamente ainda ocupados, no mais tardar no fim de semana a seguir, que já não existe qualquer tipo de... Passam 3 atletas em preparação aqui no meio do arraial das festas. É verdade. Futebol, pessoal do núcleo de Sporting. Portanto, nós rapidamente, depois no fim de semana seguinte à prova, vamos retirar todas as fitas e todo o lixo que possa ter acontecido também. Claro. Sim, fizeste bem falar nisso, Bruno, porque realmente o trail running tem essa forte componente de consciência ambiental e preservação da natureza e nesse sentido, pronto, é completamente compreensível que vocês também tenham a preocupação em deixar o mínimo rastro possível após a prova. O próprio regulamento tem um ponto de ecorresponsabilidade. Certo. E se um atleta for visto pela organização ou por outro participante a deixar lixo atrás, pode vir mesmo a ser desclassificado. Muito bem. Enquanto-se previsto em regulamento. Muito bem.
estamos a chegar ao fim, Miguel. Agora certamente que Infelizmente. daqui até ao dia 8 de outubro teremos mais oportunidades de falar sobre o evento em si, mas penso que foi interessante fazermos isso ainda aqui, em tempo de festa, porque o arranque da prova, pelo menos da primeira parte da prova, será mesmo aqui pertinho do 50 metros ao lado. 50 metros ao lado do arraial destas festas da praia. E pronto, é desejar as maiores felicidades para o Açores Bravos Trail edição 2022, a terceira, que se realiza a 8 de outubro, vai começar aí pelas 3 da manhã, mais coisa, menos coisa, aqui junto aos bares, na praia, na praia da Vitória. Se calhar vai haver público, é capaz de haver público. E pronto, agradecer ao Bruno Matos e ao Ricardo Matias que... Agora, o Francisco Morgado, que é um dos nossos convidados daqui a bocadinho, entrou aqui na nossa estufa e percebeu que está muito calor cá dentro. Mas pronto, nós estamos a minimizar o risco de uma grande molha. Por acaso, hoje podíamos estar na rua. Mas também, por outro lado, também aí com o teste de som. O teste de som aqui dos Mini Café estão já aqui a fazer o teste de som para aquele que vai ser o último concerto das Festas da Praia 2022. Reforçar então e repetir o agradecimento ao Bruno Matos e ao Ricardo Matias. Desejar as maiores felicidades para a prova e pronto, vão estando atentos às redes sociais, ao site da prova. Quem ainda não se inscreveu, achas que ainda dá para se prepararem para os 15 km, Bruno? Ainda dá tempo. Até após 30 também. Até após 30? Ainda dá, e desafiamos mesmo a participarem. Quem nunca se aventurou no trail e queira experimentar os 15 km é ideal. Os 15 km dá para fazer em corrida, dá para fazer em caminhada, dá para fazer individualmente, dá para fazer em família, entre amigos. Arrisquem, inscrevam-se, porque aqui no Açores Bravos Trail tem a oportunidade de conhecer algumas zonas que no dia a dia não estão abertas ao cidadão e que neste dia excepcionalmente é permitida a passagem face ao evento. É forte o convite de realmente viver em corrida ou em caminhada aquele postal da abertura da Angra do Heroísmo lá para baixo e de depois chegar ao relvão para o final desse evento, que estamos em crer vai ser um sucesso. Obrigado a vocês. Obrigado. Nós vamos continuar, André, música para nós.